Obrigada, Lari Farias. Ainda falando de saúde, olha só, gente, vamos falar agora sobre os impactos da inteligência emocional na saúde mental e na saúde física também, e também na sua profissão. Nós vamos dar início agora ao nosso quadro JM Saúde. E quem vai falar sobre esses impactos é o Anderson Carlos de Oliveira. Ele é coach, também é psicanalista, vai explicar para a gente qual a importância de utilizarmos a nossa inteligência emocional. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Nete. Muito obrigado. Boa tarde, nosso amigo telespectador. Muito obrigado por essa oportunidade. Bom, qual o impacto principal na qualidade de vida de todos nós, né? A partir do momento que não sabemos utilizar dessa inteligência? Bom, Nete, na verdade, o impacto é no contexto geral. Ele atinge nós no sentido emocional conosco mesmo, atinge no sentido emocional em relação ao nosso físico, ao nosso corpo, onde entra a psicossomática, trazendo algumas enfermidades no corpo, oriundas dessa condição emocional e mental nossa. Também, consequentemente, prejudica o nosso desempenho e o nosso desenvolvimento quanto profissional com as nossas habilidades em nossa tarefa do dia a dia. Interpessoal e profissional, tudo é afetado a partir do momento que você não consegue lidar com essa inteligência emocional. Todo mundo tem? Então, a gente partimos do pressuposto que todos têm essa inteligência emocional. O que difere é que algumas pessoas têm ela já melhor trabalhada e outras ainda estão no desenvolvimento dessa inteligência. Contudo, é preciso saber utilizá-la, não é? Perfeitamente, é preciso saber utilizá-la e quanto mais se tem um autoconhecimento de si e das suas emoções, melhor é a capacidade e a habilidade de gerenciar as mesmas. Quais seriam as principais dicas, né, para que possamos utilizar dessa inteligência emocional no nosso dia a dia? Bom, a principal dica é você primeiro se autoconhecer, saber como que funciona esse mundo subjetivo e interno seu, sabendo que você é dotado de algumas emoções, apesar de essas emoções, na grande maioria, ser nos ensinado na infância que nem sempre são boas, como por exemplo raiva, tristeza, o que nos obriga de repente a negar a nós mesmos a existência de tais emoções. Isso reprimido no cotidiano de vida vai impactar depois a nossa vida, dificultando o nosso gerenciamento dela. E o principal problema enfrentado hoje, né, por todos nós é justamente essa correria do dia a dia, a cobrança, não é, do trabalho, da família. Então, se você não consegue lidar com todas essas atividades, que são várias, entra em conflito mesmo, né? Aí vem a depressão, a ansiedade. Exatamente. A falta do gerenciamento dessas emoções frente a toda essa pressão, essa cobrança existente tanto pela sociedade quanto pelo avanço tecnológico, pela situação de você ter que galgar escalas melhores de trabalho, cargos melhores. Então, toda essa cobrança sem o gerenciamento adequado realmente vai gerar o quê? Angústia, chegando até trazer a depressão, em alguns casos a síndrome de burnout, que está muito no auge hoje também, que é muito relacionado ao estresse, relacionado ao trabalho, que também é oriundo dessa falta de inteligência emocional nessa administração, chegando até a um suicídio. Isso, você tocou num assunto muito delicado, Anderson, justamente sobre essa situação. Tem acontecido vários casos de suicídio, né, no mundo, no Brasil, e o mais recente foi daquele adolescente de 13 anos aqui em Goiânia, o que chocou muito todos nós, principalmente nós pais, né? A gente fica se perguntando por quê. Não tinha uma razão, não tinha sintomas de depressão, de ansiedade, como explicar? Então é difícil, por isso a importância dos pais, né, terem esse acompanhamento também com os filhos e também com profissionais como psicanalistas, como psiquiatra, psicólogos. Exatamente, Nete, realmente chocou bastante, né? E infelizmente isso vem crescendo ao longo dos anos. O que se percebe é que, na verdade,
como esses conteúdos internos é reprimido pelo adolescente, por todos nós, de uma certa forma, isso não é transmitido. As pessoas geralmente falam assim, poxa, ele não tinha sintomas de depressão, ou não tinha isso, ou não tinha aquilo, mas isso não significa que ele não tinha uma angústia, que ele não tinha uma autocobrança, e que isso não era externado e nem passado nem para pais, nem para amigos, nem para colegas. Era um mundo subjetivo dele que ele queria esconder de todo mundo. E aí a gente assume perante a sociedade uma capa e uma máscara, né? Infelizmente, o que acontece é isso. Depois, quando se estoura, a gente já chega num ponto final. Complicado. E todo esse trabalho do Anderson está repassado para esse livro, muito legal. E justamente sobre esse assunto que você fala aqui nessa edição, não é, Anderson? Dessas consequências, dessa falta, né, de utilizar realmente a inteligência emocional na qualidade de vida, não apenas na parte pessoal lá com a sua família, mas também no trabalho. Se nós não tivermos a capacidade de lidar com esses problemas, realmente vamos entrar num problema grande, um confronto consigo mesmo, né, Anderson? Exatamente, Nete. O livro trata exatamente disso, dos seus impactos e as contribuições que a inteligência emocional pode dar na qualidade de vida. Quando nós estamos falando de qualidade de vida, nós estamos falando de todo o contexto profissional, nos relacionamentos, nessa questão do corpo, e isso sim está todo expresso no livro. A gente trabalha esse assunto e tenta levar um entendimento melhor ao público sobre como pode ser a influência disso e como pode ser trazer a contribuição também. Anderson Carlos de Oliveira, ele é psicanalista e coach, e eu gostaria, Anderson, que você deixasse uma mensagem para todos, inclusive para os pais, para essa atenção mais especial aos filhos, né, principalmente nessa fase da adolescência, que podem ter algum conflito. É importante, qual seria a principal dica? Porque a gente sempre fica se cobrando muito, né? O que eu devo fazer? Como eu devo agir para descobrir qualquer problema que ele possa ter? Bom, a principal dica que eu posso deixar hoje é a seguinte: quando você tiver com alguém, seja que relacionamento for, em especial ao pedido com seu filho, procure fazer com que aquele momento seja exclusivamente para ele, onde você não vai estar preocupado com o seu trabalho naquele momento, você não vai estar preocupado com nenhum tipo de atividade, com nenhum a fazer, com nenhum pensamento flutuante. Por quê? Quando você está com uma pessoa, mas está com esse pensamento flutuante, a outra pessoa continua sentindo a sua ausência. Você não está presente. Então, essa seria a minha dica de hoje de como você começar a melhorar isso. Ser presente é justamente dar aquela atenção que a criança, que o adolescente precisa, porque muitas vezes a gente está perto, mas está no celular, está falando com a outra pessoa. A atenção ela tem que ser realmente exclusiva para essa pessoa, para essa criança. Obrigada por ter vindo, viu, Anderson? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Nete, obrigado, nosso amigo telespectador, e até uma próxima oportunidade. Obrigada.